Olá, amigo concurseiro, eu sou professor Rodrigues e hoje nós vamos ver crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes de nós começarmos a ver os crimes, é importante que nós possamos ver alguns conceitos importantes para que a gente possa entender alguns tipos de crimes previstos no Estatuto, tá certo? E as suas aplicabilidades, tá certo? Primeiro, olha só, vamos lá. Primeiro, o que é criança e o que é adolescente. Então, criança é de 0 até 12 anos incompletos. Adolescente é de 12 anos até 18 anos, tá certo? E ainda, no parágrafo único do artigo 2º, a lei determina a exceção, tá certo? Ele diz que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, tá certo? Então, em alguns casos, tá certo? De forma excepcional, vai aplicar-se o estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, tá certo? Muito bem. Outra coisa importante é o artigo 4º, tá certo? Lá no artigo 4º, a lei determina de quem é a responsabilidade com relação às crianças e os adolescentes, tá? Então, a responsabilidade é da família, da sociedade, da comunidade e do poder público, tá? Ou seja, a responsabilidade com relação à criança e o adolescente é de todos, tá certo? Só que a lei coloca dessa forma, tá? A família, a sociedade, a comunidade e o poder público, tá certo? Então isso encontra-se aonde? No artigo 4º do Estatuto. Vamos ainda ver algumas disposições preliminares, tá certo? Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ao artigo 226, tá certo? Que lá no artigo 226 ele diz o seguinte, que aplica-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal e quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal, tá certo? E no artigo 27 ele diz que os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada, tá certo? Então, a ação pública incondicionada é aquela que não precisa da representação do ofendido, ou seja, pode ser feita pelo próprio Ministério Público. Muito bem, vamos ver agora o artigo 10, que diz o seguinte, os hospitais e as demais estabelecimentos de atenção à saúde, à gestante, públicos e particulares, são obrigados. Então, o que essas entidades públicos e particulares são obrigados? Então, observe, artigo 10 da lei. Manter registro das atividades desenvolvidas através do prontuário individual. 2. Identificar o recém-nascido mediante registro da sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe. 3. Proceder a exames visando diagnóstico e terapêuticos de anormalia. 4. Fornecer declaração de nascimento. 5. Manter alojamento conjunto com a mãe. 6. Acompanhar a prática do processo de amamentação enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar. Tá certo? Mas a pergunta agora é a seguinte, professor, o que acontece com esses hospitais quando eles não observam o que está escrito no artigo 10? Então vamos à lei agora. Artigo 228. Que trata exatamente dos crimes, tá bem? Então agora nós vamos começar a ver os crimes, tá? Vamos lá, artigo 228, então observa.
Deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante manter registro das atividades desenvolvidas na forma e prazo referido no artigo 10 desta lei, foi aquele que nós acabamos de ver, bem como de fornecer a parturiente ou a seu responsável por ocasião de alta médica declaração de nascimento, onde conste as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Então o crime a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. E se o crime for culposo, a detenção de 2 a 6 meses ou multa. Então você percebe aí, nesse parágrafo único, tá certo? Que a lei determina que se o crime for culposo, existe um atenuante, tá certo? Existe um atenuante, tá? Então, o que é importante nós começarmos a perceber agora é o seguinte: os crimes no Estatuto da Criança e do Adolescente, eles vão se dividir em 2 formas: crimes em espécie, tá certo? E as infrações administrativas, tá? Então preste atenção. Os crimes em espécie, eles vão culminar com a pena de detenção e a pena de reclusão, tá certo? E as infrações administrativas, as penalidades serão apenas multa. Então é muito importante você observar esse detalhe para a nossa prova, tá certo? Então os crimes em espécie, a pena será de detenção ou reclusão e as infrações administrativas serão a pena de multa, tá certo? Uma outra coisa importante a ser lembrada é o seguinte: a pena de detenção e reclusão, qual é a diferença? A diferença é que a pena de detenção não pode iniciar em regime fechado, tá certo? Não pode iniciar em regime fechado. Já a pena de reclusão, ela é mais severa, tá certo? E aí ela pode iniciar em regime fechado. Então, basicamente, essa vai ser a diferença entre a pena de detenção e a pena de reclusão. Então, a pena de reclusão, ela é uma pena mais severa. Tá certo? Muito bem. Então, dito isso, vamos em frente. Vamos ao artigo 229 da lei. Acompanhe, por gentileza. Deixar o médico, o enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde, de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder os exames referidos no artigo 10, que foi aquele artigo que nós vimos ainda agora há pouco. Qual é a pena? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos, tá certo? Tá? Então você percebe que tanto o artigo 228 como o artigo 229, as penas são iguais, tá certo? E uma outra coisa que a gente vai perceber aqui é o seguinte: de novo, aparece no parágrafo único, tá, um atenuante. Se o crime for culposo, a detenção de 2 a 6 meses ou multa. Tá certo? Tá? Então você percebe que isso aí caracteriza como um atenuante. Tá certo? Muito bem. Vamos agora falar do flagrante de ato infracional. Primeiro, vamos ver o seguinte: o que é um ato infracional? Tá? Então, acompanhe por gentileza. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Tá? Então é importante para a nossa prova. Então, o adolescente, ele não comete crime, ele não comete contravenção penal, tá certo? Ele comete ato infracional, tá bem? O artigo 104, no seu parágrafo único, tem uma outra informação importante, grife por gentileza. Ele diz o seguinte: que para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Tá certo? Então, imagina o seguinte: imagina que esse adolescente cometeu um ato infracional, ele tinha 18 anos incompletos. Então, ele era um adolescente. Fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Quando ele foi encontrado, ele já tinha 19 anos. E aí a pergunta que cai na prova: essa pessoa, né, que agora é um adulto, ele vai pagar o crime que ele cometeu quando era adolescente como adulto ou ainda como adolescente? Ele vai responder este crime como adolescente,
pois na data do fato ele ainda era menor de idade, ele ainda era adolescente. Entendeu? Então é isso que está escrito aí no parágrafo único do artigo 104. Tá certo? Vamos em frente. Lá no artigo 106, ainda falando da prática do ato infracional, a lei diz o seguinte, acompanhe. Nenhum adolescente será privado da sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita. Tá certo? Então, isso é importante para a prova. Quando é que o adolescente pode ser privado da sua liberdade? Tá? Em caso de flagrante ou ordem do juiz, ordem escrita do juiz. Tá certo? Vamos em frente. Parágrafo único do artigo 106, ele diz o seguinte, que o adolescente tem o direito de identificação dos responsáveis pela sua apreensão. Tá certo? Devendo ser informado acerca de seus direitos. Tá? Então, aquele que fizer a apreensão do adolescente tem obrigação de se identificar e fornecer ao adolescente qual foi o ato infracional cometido pelo mesmo. Tá? Artigo 106, parágrafo único. Vamos ao artigo 107. Lá no artigo 107 ele diz o seguinte, que quando for feita a apreensão de um adolescente cometendo o ato infracional, tá? Quem é que deve ser comunicado? Deve ser comunicado a família, tá certo? A família deve ser comunicada e a família deve fazer-se presente para buscar o adolescente e deve ser comunicado também o juiz. Então preste atenção na prova. Quem é que tem que ser comunicado? A família do adolescente e o juiz. Artigo 107. Tá certo? Chegando à família fazendo-se presente, parágrafo único, a autoridade ela tem que verificar a possibilidade de libertar imediatamente esse adolescente. Tá certo? Então veja, avisa a família, avisa o juiz, quando familiares ou responsável fazer-se presente, deve liberar imediatamente este adolescente. Artigo 107, parágrafo único. Tá certo? Então, olha só o que diz o artigo 230. Vamos voltar agora para os crimes em espécie. Tá certo? Então vamos lá. Artigo 230. Privar a criança ou adolescente da sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita. Lembra que ele só pode ser privado da sua liberdade quando em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita do juiz. Tá? E quem fizer isso, olha a pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Ainda o parágrafo único diz que incide nas mesmas penas aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais, tá certo? Então, existe todo um processo de formalidade. Que formalidades são essas, professor? Dentre essas formalidades, olha, veja bem, o adolescente quando, só a título de exemplo, tá? O adolescente quando apreendido cometendo ato infracional, ele não pode ser conduzido naquela parte fechada de trás, tá certo? Vamos já mostrar isso para você na lei, tá? Então é isso que a lei quer dizer, apreensão sem observância das formalidades legais. Então este é um exemplo das formalidades legais que se encontram no Estatuto da Criança e do Adolescente.